ter muita transparência, até para gerar confiança na outra pessoa, na verdade. Né? Exatamente. A transparência, como o próprio nome já diz, né? De mostrar de fato o que está acontecendo, sabe? Não esconder nada. É legal, é muito importante. As finanças é você viver, você curtir também, sabe? É claro que tem aquele momento de você economizar, de você segurar um pouco para você conseguir determinados objetivos. Mas também eu acho que tem que guardar um pouquinho para você espaciar, o casal sair um pouco e tudo mais. Mas tem algumas pessoas que se desmotivam, né? Não se organiza financeiramente. Fica meio, elas acham que, vou ter que ficar uma pessoa mesquinha, vou ter que começar a parar de gastar e não vou poder fazer isso, aquilo, outro. E não é isso. É o contrário, gente. É totalmente ao contrário. É isso. Façam isso, gente, dá certo. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo, mais uma conversa aí que a gente vai ter aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre finanças para casais. E ninguém mais, ninguém menos melhor do que isso, que a minha esposa, né? Trouxe minha esposa, Oi, gente. que é a Iana, pra gente poder falar sobre o assunto. Nesse vídeo aqui, como eu sempre falo em todos os vídeos, né? A gente vai meio que simular uma conversa, então a ideia é não ter nenhum tipo de corte, tá? Nós vamos simular como se vocês estivessem aqui com a gente conversando, nós vamos conversar também, para ter essa ideia mesmo do ao vivo, de uma conversa, tá? Nós vamos falar, existem 3 formas, tá? Que eu acredito ser o ideal para um casal se organizar. Vou falar também qual que é o que a gente se organiza aqui em casa, como que a gente faz também. Talvez vocês se identifiquem, alguém se identifica com isso. Só que nesse começo, a gente queria responder algumas perguntas, tá? Que é comum dos casais fazerem. E aí eu até separei aqui no notebook, a Iana vai fazer as perguntas, eu vou respondendo, eu vou perguntar se ela concorda também. Se ela discordar, ela vai falar, ela vai dar a opinião dela. E a gente vai conversando, tá? Depois, logo em seguida, eu já falo das 3 formas que o casal pode ou deve se organizar. Antes da gente começar, eu já quero deixar claro que não existe assim um certo ou errado para o casal. Não existe uma resposta certa, tá? Independente das 3 formas que eu vou falar, é vocês quem tem que sentar, conversar e definir a melhor forma de vocês se organizarem. O que vocês acharem que é melhor para vocês, que vocês olharem e falarem, nossa, isso aqui a gente vai se adaptar melhor, vocês vão fazer, tá bom? Então, vamos começar com as perguntas e depois eu falo para vocês das 3 formas, das 3 maneiras. A primeira pergunta é: e como fazer com a esposa ou marido que, mesmo mostrando a planilha, não consegue se organizar? Isso acontece bastante. Das pessoas, do cônjuge, né? Uma das pessoas do casal, meu Deus. Uma das pessoas chega no cônjuge e fala, essa é a planilha, e aí, vamos se organizar financeiramente? E o outro vai e acaba não gostando disso. Isso não é nem só para o casal, isso funciona nas finanças como um todo. Por isso que eu costumo falar que planilha financeira não resolve vida de ninguém, assim, né? Não é uma planilha que vai fazer diferença na sua vida. Você não pode condicionar sua organização financeira numa planilha. Ela vai ajudar? Vai. Ela vai te auxiliar, é uma ferramenta, tá? Só que a gente não começa com uma planilha. E qual que é a ideia? Para você conseguir fazer, por exemplo, imagino eu apresentar uma planilha para a Iana aqui. Provavelmente ela vai falar assim, não, planilha, o que é isso? Que é isso? Não, mesmo eu mostrando tudo pra ela não vai gostar. Mesmo eu mostrando lá tudo que a gente ganha, tudo que a gente tem que pagar, ela meio que vai falar, isso aqui não dá certo. O que eu posso fazer pra tentar despertar o interesse nela? Eu posso perguntar alguma coisa que ela... Tem alguma coisa que você queira? Que você quer fazer uma viagem, um carro, casa, sei lá? Carro, viagem. Uma viagem. De repente ela quer fazer uma viagem. Eu posso chegar nela com a planilha, porém, em vez de falar dos números, eu posso já, chegar nela e falar, eu vi aqui que se a gente guardar R$100 por mês, até o final do ano a gente vai conseguir fazer aquela viagem. Aí ela vai falar, opa, peraí, se ele viu que dá pra gente fazer a viagem até o final do ano guardando R$100, é porque faz sentido fazer uma planilha, entende? A ideia é essa, é despertar o interesse na pessoa, não é você simplesmente dar uma planilha pra ela. Realmente não vai funcionar. Quando a pessoa tem um objetivo claro, assim, na mente, é mais fácil ela querer se organizar. Com certeza. Sem objetivo, acho que não flui. Então a ideia é essa, tá? Então não chega mostrando só a planilha, assim. Não conversa sobre planilha. Conversa sobre sonhos, sobre metas, sobre objetivos, o que cada um quer. Isso. Eu acho que esse é o Essa ideal. é a melhor opção para mim.
A segunda pergunta é: e se o casal não tem renda fixa? Essa é uma pergunta comum também. A forma de você, mesmo você tendo renda fixa ou você sendo autônomos, eu acho que é a mesma forma tem que se organizar. Tem que fazer o planejamento financeiro. A única diferença é que quem não tem renda fixa provavelmente vai ter que estar sempre ali administrando a planilha com mais frequência, porque você não vai receber num só dia, né? Você pode receber em outros dias, de repente recebe 2 vezes no mês, 3, 4 vezes no mês. Essa vai ser a diferença. É que vai ter que se policiar para estar sempre ali se organizando. Atualizando, exatamente, atualizando a planilha para não ter nenhum tipo de erro. Mas a ideia é essa. Eu acho que uma pessoa que é autônoma, que não tem renda fixa, igual fez essa pergunta, é aí sim que ela tem que ter um planejamento e se organizar. Principalmente se ela não tem renda fixa. Que aí ela não vai se perder nas finanças dela. E eu tenho um ponto positivo também, que eu acredito, de quem trabalha como autônomo, é porque você não só determina os seus gastos, você também consegue determinar as receitas, né? Porque você pode ver, putz, eu preciso juntar... Minhas despesas dá R$ 2.000, mas eu quero guardar 1.000 também. Então teria que ter 3, né? 3.000. Então você pode ali ver, por exemplo, a Iana, ela é fisioterapeuta, ela tem os pacientes. Eu, como educador financeiro, tenho os clientes. Então a gente pode ver ali para tentar arrumar mais clientes, mais pacientes, para a gente aumentar a nossa receita e conseguir guardar aqueles 1.000, né? Então a pessoa que é autônoma, acho que é melhor ainda. Pode ler a próxima? Pode? Já tentei de tudo, mas meu marido não leva a sério as finanças. É aquela questão que a gente estava conversando, né, sobre os objetivos e tudo mais. Mas tem um ponto importante de falar dessa questão do meu marido, né, ou da esposa não levar a sério, que eu acho que é a questão do exemplo também, não. Você tem que mostrar o exemplo. Não adianta você... Imagina eu, uma pessoa totalmente desorganizada, com dívidas, chegar na Iana e falar para ela, amor, vamos organizar nossas finanças, mostrar uma planilha para ela aqui... Bora, vamos. Difícil, né? Ia ser difícil porque não faz sentido algum, né? Uma coisa que eu sempre notava é que, tipo, quando a gente casou, eu ganhava bem mais que ele, mas ele sempre guardava dinheiro e eu sempre tinha que pedir emprestado pra ele. É a questão da organização, né? Então imagina, ela desse jeito vir pedir pra mim, tipo, ela queria organizar as finanças, faz sentido? Não faz, porque não tá dando exemplo. Então eu acho que a melhor forma de você fazer com que seu marido ou a sua esposa se interesse em organizar as finanças é você assumir a responsabilidade. Assume a responsabilidade, controla as finanças você, mostra pra ele com os seus exemplos, como você está se organizando. De repente você nunca guarda dinheiro. Imagina você chegar no seu marido e mostrar pra ele, ó, quanto eu guardei esse mês, tipo, sei lá, 100, 200, R$ 1.000. Ele vai olhar e falar, ué, como assim? Mas você não era desorganizado? Aí você já fala, não, mas eu comecei a me organizar agora. E eu acho que a gente tem que se organizar juntos e tudo mais, pra gente realizar aquele nosso sonho, começar a construir nossa casa, comprar nosso carro, nossa moto, enfim. A ideia é essa, tá? A próxima? Como fazer com a pessoa descontrolada, que mesmo se organizando, gasta antes de pagar as contas e sobra tudo pra mim? Agora imagina, a gente sentar, a gente fazer o planejamento, quando chegar no dia de pagar a conta, um dá pra trás e falar que gastou tudo, com, sei lá, qualquer outra coisa. É complicado, acho que falta parceria e falta conversa, né? Tudo é diálogo, gente. Não tem essa de que... Na maioria das... Não vou generalizar, mas na maioria dos casos, o dinheiro em si não é o problema. Como a gente viu nessa pergunta, o dinheiro não é o problema. Na verdade, foi a falta de diálogo, a falta de parceria dessa pessoa. Até eu acho que também envolve questão de valores, né? Porque pô, você confiou na pessoa, a pessoa não foi. E o ruim é quando acontece mais de uma vez, né? Se for 1, 2, 3 vezes, e aí? Será que é essa pessoa mesmo que você quer continuar? Então tem que sentar, tem que conversar, tem que falar o que está acontecendo. Ó, eu acho que o que você está fazendo está errado, a gente combinou, chegou no dia, ficou tudo para mim, não é assim, vamos conversar. Tá difícil para você? Deixa a organização financeira toda comigo, transfere para mim, eu deixo uma parte com você. Tudo é diálogo, tem que conversar, tá? Acho que é isso. Com observação? Então, próxima pergunta. Quem deve organizar as finanças? Com certeza a pessoa mais organizada. Não vai fazer sentido nenhum se Porque deixar aqui na em mão. casa com certeza não sou eu. Porque não ia fazer sentido algum deixar com a pessoa mais bagunceira, né? E aí também envolve o diálogo, né? Vocês precisam ver. Igual no nosso caso, ela percebeu que eu era a pessoa mais organizada, então ficou tudo comigo. De repente os dois são organizados? Ok. Então os dois podem se organizar ou
deixar na mão de um só, aí envolve também a questão da transparência, da confiança, Isso. né? De uma pessoa só se responsabilizar ali e tudo mais. Quem deve se responsabilizar é a pessoa mais organizada. E é vocês quem definem, tá? Não tem certo e não tem errado. Quer que os dois se organizem? Tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que deixar na mão de uma pessoa só é melhor. E aí só fazer as reuniõezinhas para vocês acertarem, ver no começo do mês como é que tá, o que deixou de gastar e tudo mais, enfim. É isso. Como fica no caso dos investimentos? Essa é uma boa pergunta. Aqui em casa, por enquanto, tá tudo no meu nome. Eu tenho conta, se não me engano, em 2 corretoras, mas por enquanto a gente utiliza só a Rico. Não sou patrocinado, tá, gente? Mas eu preciso passar para vocês o que eu utilizo. Não vou falar de outras corretoras porque eu não uso. Então, assim, aqui em casa a gente tem tudo na Rico, tá tudo no meu nome. Mas futuramente nós temos planos de abrir uma conta na corretora no nome da Iana também. Eu acho que todo casal deve fazer isso. Ter os investimentos também separados. O primeiro motivo é porque existem algumas regras nos investimentos, que não é um assunto aqui agora, mas, por exemplo, se Deus o livre você investe seu dinheiro num CDB e aí aquele banco quebra, né? Quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, tá? Você está investindo no banco, digamos assim. E aquele banco quebra. Existe uma instituição chamada FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito. Se você tiver até 250 mil reais ali investidos, aquele banco quebra, essa instituição que eu falei, que é a FGC, te devolve esse dinheiro, até 250 mil. Só que é por CPF e por instituição. Então imagina vocês terem todo investimento, tipo, eu tenho 250 mil, a Iana também. Seria 500 mil reais. E deixar tudo num só lugar. E aí como é que ia fazer? A gente ia perder 250 mil. Então é legal deixar separado. A reserva também. Eu acho sim, eu acho legal. É claro que a gente nunca vai pensar jamais em separação, não é o caso. Mas é legal ter os investimentos separados para Deus o livre acontecer alguma coisa. Ou até mesmo na questão de dar algum problema na sua conta. Deu problema na minha conta, a gente precisou do dinheiro de uma reserva, pega na conta do outro, entende? É bom diversificar, deixar separado assim no caso dos investimentos, né? Mas aí é aquela coisa, um só administrando, eu acho que também já serve. Mas sempre conversando. Mesmo que tenha conta no meu nome, com certeza não sou eu que vou administrar. Não tem problema não, a gente vai administrando, vai conversando. E aí no final, o começo do mês, sempre conversando e falando, esse mês a gente tem tanto de investimento, a gente vai fazer tantos aportes, enfim, é tudo conversado, gente. Próxima Como pergunta. fica em caso de separação? Separação Tá de vendo casal. aí, ó. Era até o que a gente tava falando. Assim, tem casal que não é casado no papel, né, igual a gente. Que está só junto, né? Os famosos namoridos estão só juntos. Eu não sei como é que juridicamente ou é judicialmente que fala? Não sei se é juridicamente. Judicialmente, enfim. Eu não sei. Judicial, eu acho. Judicialmente? Enfim. Não sei. Eu não sei como isso se resolve. De repente, vocês podem conversar. Vamos colocar um exemplo aqui. Tem 20 mil de investimento. Vocês podem conversar, ver quanto cada um fez de aporte e separar, ou dividir mesmo no meio, 10 mil para cada um. Enfim, é algo que vocês devem conversar de forma amigável, dá para ser resolvido, acredito, né? Porque, em teoria, igual no caso dos investimentos, o que está no meu nome é meu e o que está no nome da Iana é dela. Mas, se nosso casamento é comunhão de bens ou é parcial de bens que divide? Parcial de bens. Parcial. Comunhão é tudo. É total, comunhão total. A nossa é comunhão parcial. Então a nossa é parcial. A gente já não tinha nada, então. Quando a gente casou, não tinha nada. Parcial é tipo isso. Depois que casa, o que conseguirem é dos dois, né? Mas antes é legal. separado, entendeu? Entendi. O que conseguiram antes de casar, Aí o seu é permanece. seu, o meu é meu. Legal. Enfim, quando casamos nem pensamos nisso, mas tudo bem. Então, não sei, vai depender também da questão de como vocês estão casados no papel para quem está casado no papel, né? Eu acho que vai, querendo ou não, se for um caso de separação, vai envolver questões jurídicas, então eu sugiro que procure um advogado. No caso de pessoas que têm, antes de casar, juntar, enfim, Deixa eu ver. não sei. Vê aí. Que foi eu que escrevi a pergunta, gente. Então, eu que peguei lá e escrevi. Vamos ver. No caso de pessoas que já tinham condições. Ah, tá. No caso de pessoas que, tipo, antes de casar, têm dívidas, né? Por exemplo, acho que essa foi a última pergunta, né? Foi. E aí? Foi? Então deixa eu deixar o notebook ali. O que acontece?
Porque assim, pode acontecer, pode, por isso que é importante conversar, tá vendo? Antes de casar e tudo mais, para saber da vida financeira das pessoas. As pessoas não conversam, né? Sobre finanças, sobre qualquer tipo de assunto assim dentro do casamento, sobre até questões relacionadas a, sei lá, questões relacionadas à relação sexual também. É muito importante, gente. E é um tabu, hoje as pessoas não conversam. Por exemplo, os pais não ensinam para os filhos, não conversam com os filhos sobre esses tipos de assunto, enfim, é muito importante. Mas voltando para a pergunta. Como que faz, no caso, imagina, a gente antes de casar, você tinha dívidas e eu não. E aí, como é que faz? Como é que você faria? Se fosse o meu caso, amor, se eu tivesse dívidas e você não, você ia... Ai, meu Deus, não sei. Poderia tentar ajudar a pagar, né? Se eu visse que esse era o seu interesse. A resposta foi boa. Tá aprovada. É isso mesmo. Como eu falei, e volto a dizer, é questão de conversa. Assim, juridicamente ou judicialmente, não sei, enfim, a dívida, se estiver no nome da Iana, é dela. Não existe esse negócio de herança de dívida. Mas, se ela tem o interesse de pagar e nós vamos ter um relacionamento, começar um relacionamento, eu tenho total liberdade de ajudar ela. Eu sendo organizado ou não, enfim, seria melhor se for uma pessoa organizada, né? Se for os dois bagunçados, ferrou. Aí você não tem que fazer, não. Tem que procurar, tem que me seguir no Instagram aí. Tem que seguir no Instagram. Tem que conversar e o problema que era dela agora passa a ser meu também, né? Porque somos um casal, então é tudo junto. Então é aquela coisa que eu tô falando e volto a dizer, é questão de diálogo, né? Tudo é questão de ser conversado. O problema em si às vezes não é nem o dinheiro, é mais a falta de comunicação, a falta de transparência. Conversa mesmo com seu esposo, seu marido, sobre sua esposa, enfim, sobre finanças. Quando eu falo para conversar sobre finanças, não é falar sobre, tipo, você gasta demais, você, pelo amor de Deus, para de gastar com isso. Isso aí vocês estão brigando, tá? A Iana aqui em casa, ela fala, vamos ter uma DR, mano. DR é discutir, né? Discutir o relacionamento. E uma discussão não necessariamente é uma briga. É discutir, é conversar. E é muito importante vocês falarem sobre isso, E aí, quando vocês forem falar de finanças, falem sobre os sonhos que vocês têm, os objetivos que cada um tem, fala das dificuldades de cada um. Isso é extremamente importante dentro de um relacionamento. E a gente sabe que um dos motivos do divórcio, eu não sei se esse é o segundo maior motivo ainda, mas há um tempo atrás era. As finanças, né, as dívidas e tudo mais do casal, as finanças eram o segundo maior motivo de divórcio entre os casais. A primeira, eu acho que era traição, não lembro. Mas, nossa, que vergonha. pois é, acho que é a primeira traição. Não tenho certeza não. Vou até procurar, qualquer coisa eu coloco aqui no vídeo pra vocês. Mas é isso. E pra gente finalizar então, eu vou falar das 3 formas que a gente se organiza aqui, tá? A primeira é tudo junto, é juntar as finanças. A segunda forma é tudo separado. E a terceira é uma forma mais flexível, que eu acho que é a que mais funciona pros casais, tá? Principalmente aqueles que estão começando a se organizar. A primeira forma, a primeira maneira de se organizar é como a gente se organiza aqui em casa. E a gente vai comentar pra vocês como que a gente faz aqui. Que é deixar tudo junto. É juntar todas as receitas mesmo, literalmente, deixar tudo numa conta só. Não necessariamente precisa ter uma conta conjunta, igual aqui em casa a gente não tem. Nós temos as nossas contas separadas. Quando a Iana recebe, tudo vem para minha conta, tanto que sou eu que administro tudo, eu vou lá no celular dela sem problema nenhum, faço as transferências para minha conta, deixo uma parte na conta dela. Gente, é tudo conversado. Não tem que esconder nada de ninguém, tem que ter transparência, tem que conversar. E não tem essa de eu pegar todo o dinheiro dela, juntar nas minhas finanças e falar, pronto, eu vou mandar em tudo agora, você vai ficar sem nada. Não. Isso. Qual o sentido que faz? Não faz sentido nenhum isso daí. Então, tem que ter muita transparência, até para gerar confiança na outra pessoa, na verdade. Né? Exatamente. A transparência, como o próprio nome já diz, né? De mostrar de fato o que está acontecendo, sabe? Não esconder nada. É legal, é muito importante isso. Então, assim, se vocês quiserem fazer uma conta conjunta, abrir uma conta conjunta, pode abrir, só que tem um lado ruim, que é a questão da privacidade, né? Porque, por exemplo, se a Iana for querer fazer uma surpresa para mim, ela não vai conseguir. Porque eu vou ver que ela gastou algum dinheiro lá e aí automaticamente eu vou perguntar para ela. Porque sou eu quem organiza as finanças aqui em casa. Então eu vou falar, ô amor, você gastou com alguma coisa aqui? O que é isso? Talvez era uma surpresa e eu acabei estragando a surpresa, né? Então, quando vocês têm contas separadas, acaba sendo melhor, porque aí deixa uma partezinha na conta da pessoa que não administra e tudo mais. E o restante deixa numa conta só, vai pagando as contas, vai administrando e tudo mais. Então, essa é a primeira forma do casal se organizar. É juntar todas as receitas, sem exceção, e ter um único planejamento financeiro, tá?
E assim, uma coisa que eu gosto de falar é que as pessoas, às vezes quando eu falo planejamento financeiro, eu acho que elas imaginam uma coisa assim extremamente difícil de ser feita, e não é. É simplesmente você pegar uma planilha, um aplicativo, ou um próprio caderno, um bloco de notas, sei lá, coloca quanto vocês ganham, determina as despesas, não estou falando para anotar gastos, é determinar quanto vocês pretendem gastar com cada coisa, anota tudo lá, vê quanto vai sobrar, separa um valor também para vocês investirem para algum tipo de sonho, algo que vocês queiram realizar e tudo mais, tá? Então a ideia é essa daí. Alguma observação que queira fazer? Não? Então tá bom. Aqui em casa, bom, essa, como eu já falei, é a forma como nós nos organizamos, tá? E como eu falei nas perguntas, sou eu quem administro tudo, porque é uma pessoa só, não tem necessidade de ser as duas. Mas a gente, geralmente, no dia 20, entre o dia 20 ali ou o dia 5, é quando a gente senta e mostra e tudo mais. Tanto que aconteceu, acho que foi essa semana, da gente sentar e conversar, da gente ver o que gastamos a mais no mês passado. Porque a gente percebemos que estava tendo alguma coisa errada ali e a gente gastou um pouquinho a mais ali nas contas e tudo mais. E aí, olha só que interessante, mesmo eu sendo a pessoa mais organizada que controla, partiu dela, para vocês verem. Ela falou, não, peraí, mas tem uma coisa errada, vamos sentar e vamos conversar, vamos ver. Beleza. Sentamos, conversamos, eu mexi na planilha lá, separei tudo que a gente gastou. Aqui em casa, a gente gosta de passar tudo no cartão de crédito, tá? É uma forma excepcional pra gente, pra se organizar também. Pra quem tá começando, não é, tá bom? Esse é assunto de outro vídeo, tem até o episódio número 3, se você não assistiu, vou deixar aparecendo no card aqui, assiste, que é uma boa forma também de você organizar as finanças com cartão de crédito. Mas enfim, a gente sentou com planejamento lá, pegamos o notebook e tal, e a gente começou a ver o que a gente estava gastando demais. Isso foi extremamente importante, porque pela cara dela... Surpreendente, gente. Às vezes mesmo a gente que somos bem organizados, é importante fazer essa parte de análise também, sabe? Porque, por exemplo, a gente começa a guardar uma certa quantia de dinheiro, aí chega no determinado mês a gente não consegue guardar, a gente fala, então peraí, vamos ver onde que a gente gastou a mais, que fez com que a gente não guardasse aquela quantia que a gente estava guardando todo mês. Quando a gente sentou para ver, nos assustamos bastante com o excesso de coisas que gastamos sem necessidade, a gente se empolgou um pouquinho, né? A gente se empolgou bastante esse mês. Eu olhei, como assim? Você não comprei, não tem nada de novo aqui. E às vezes besteira, gente, que a gente gasta assim quando dá conta, a conta passa, né? Ultrapassa. Enfim, então é muito importante sentar e conversar também. Onde estava falando? Falei da primeira forma, que era tudo junto, né? Isso, tá. assim. Agora a segunda forma que um casal pode se organizar é tudo separado. Eu não sei se é viável, mas também não estou aqui para falar como você tem que se organizar. Para mim, não é viável. Não sei pra Iana, é viável pra você? Separado, tudo separado? Não, porque quando era separado eu não conseguia me organizar. Pra mim não é viável, gente. Por isso tem que conversar. Então assim, pra mim também não é viável, por quê? Qual que é a ideia de fazer tudo separado? Ela tem a conta dela, eu tenho a minha conta. A gente vai sentar e vai falar, ó, eu posso bancar o supermercado. Aí ela vai falar, tá bom, eu posso pagar, sei lá, pago a internet, conta de luz, água, gás, enfim. Vocês vão determinar, só que não necessariamente vocês vão precisar saber quanto um ganha, né? E tem casais assim, até casais conhecidos da gente, que eu sei, que se a gente perguntar quanto o outro ganha, eles não vão saber responder. Eles não sabem responder. Tem esse tabu, né? Com os casais ainda, né? Eles não falam sobre dinheiro, tem vergonha, sei lá, enfim. Não sei, por que será que eles não falam sobre dinheiro? Eu também não sei. Eu não sei, cara, eu não acho... Antes, quando a gente não conversava muito sobre isso, mas é porque, eu não sei, não tinha tido aquele estalo, assim, mas eu nunca fui muito preconceituosa com respeito a isso, gente. Eu não me importo de receber o meu dinheiro e depositar na conta pra ele organizar tudo. Inclusive, consegui comprar muito mais coisas depois que eu fiz isso. Eu acho que é essa questão de estalo, né, de alguém chegar e falar, né, lá, ó, acho que se vocês juntar seria melhor. Agora também depende da outra pessoa. Por exemplo, o Edu não fica me impedindo de comprar as coisas que eu quero. Agora, se a pessoa simplesmente quer pagar despesa de casa e guardar todo o resto, tem coisas na vida que a gente precisa fazer agora. Mas aí ia ficar... Controlar as finanças não é isso. Exatamente. Controlar as finanças é você viver, você curtir também, sabe? É claro que tem aquele momento de você economizar, de você segurar um pouco,
para você conseguir determinados objetivos. Mas também eu acho que tem que guardar um pouquinho para você espaciar, o casal sair um pouco e tudo mais. Exatamente. Se não, controlar as finanças fica algo maçante, algo chato, as pessoas... Aí por isso que, eu acho que por isso que tem algumas pessoas que se desmotivam, né? Não se organiza financeiramente. Fica meio, elas acham que, vou ter que ficar uma pessoa mesquinha, vou ter que começar a parar de gastar e não vou poder fazer isso, aquilo, outro. E não é isso. É o contrário, gente. É totalmente ao contrário. É você vai ter tanta liberdade que você vai sair de boa, assim, tranquilo, sabendo que você tem dinheiro para gastar ali, quanto você pode gastar. Você não vai ter nem preocupação, você não vai ter estresse. Tem gente que tem insônia. Exatamente. Insônia. Eu lembro meu pai, ele teve um período que ele estava com bastante dívidas. Isso é verdade, ele falou pra mim. E ele não conseguia dormir. Ele não conseguia, porque a pessoa fica tão focada nas dívidas, não tem um trabalho fixo, ou às vezes até tem, né? No caso dele, eu não lembro se ele ainda estava trabalhando como fixo, porque ele ficou autônomo, né? Ele trabalhava na farmácia, depois ficou trabalhando de eletricista, hoje ele é eletricista, eu não lembro se foi nessa migração, enfim. E eu era um molequinho ainda criança, nem sabia, nem passava por mim, nem imaginava isso, mas isso ele contou depois. E aí ele tava me falando que ele nem conseguia dormir direito, imagina. A pessoa dorme, nem dorme, dá aqueles cochilos, só pensando nas dívidas, acorda, dívida, enfim. Se fosse hoje, eu conseguiria auxiliar ele bem melhor. Hoje não, hoje ele é autônomo, hoje ele ganha super bem, graças a Deus, é super organizado. Eu nem precisei falar nada pra ele, foi sozinho, graças a Deus. Foi apanhando mesmo. Foi apanhando que ele aprendeu. Mas na época eu acho que ele não era tão organizado assim, ficou endividado, enfim. E imagina uma pessoa que não consegue dormir. E tipo, você não tem que ficar ser uma pessoa focada nas dívidas. Eu acho que esse seria o conselho que eu ia dar pra ele naquela época. Falar, pai, fica tranquilo. Você está tentando resolver o sintoma e não a causa raiz, né? E ainda bem que eu toquei nesse assunto, antes da gente partir para a terceira forma de se organizar financeiramente, que a gente conversa aqui, ela, como é fisioterapeuta, ela vai ter mais autoridade para falar sobre isso. Por quê? As pessoas, precisam que vocês entendam que dívida, o dinheiro que não sobra, todo caos financeiro que você passa, existe um agente causador, existe algo dentro de você que está causando esses sintomas. Então, quando uma pessoa pega um empréstimo para pagar uma dívida, ela não está resolvendo o agente causador, né? A causa. Ela está resolvendo um sintoma. Por isso que muitas pessoas fazem empréstimo, aí até quita a dívida, resolve ali mais ou menos, mas daqui a pouco volta a se endividar de novo, porque não está indo direto no agente causador. O que é o agente causador? É controlar as finanças, que é o que eu falei no primeiro episódio. É você entender seus fatores internos, trabalhar a sua inteligência emocional, crenças limitantes, seus padrões que prejudicam a sua organização financeira, ter um planejamento, enfim, é tudo isso. Esse conjunto de fatores é você controlar suas finanças. E aí vai ser uma consequência você sair das dívidas, entende? E aí que eu estava comentando agora, por exemplo, da fisioterapeuta, eu queria que você falasse, quando o paciente chega em você precisa saber da história dele para saber daquela dor, é isso, né? Exatamente. Quando ele vem para a anamnese, preciso saber toda a história que aconteceu antes dele sentir aquela tipo, um determinada paciente, dor. por exemplo, eu vou chegar em você e falar assim que eu tenho dor na coluna. Às vezes nem é na coluna mesmo, né? Ou é necessariamente na coluna. Às vezes a sobrecarga está lá, mas a gente não sabe por que está ali naquele lugar, entendeu? Às vezes nem é culpa, por exemplo, da sua coluna, né? Às vezes é o jeito que você anda, às vezes é o jeito que você apoia, entendeu? Olha só. E aí tá fazendo doer a coluna lombar. E aí não adianta eu ficar tratando a coluna lombar, tomando um monte de anti-inflamatório se eu não melhorar a forma como a pessoa anda, entendeu? Então é isso, na avaliação a gente sempre tem que descobrir qual é que é a causa principal do problema, porque se eu não resolver a causa principal do problema e eu só resolver o sintoma, melhora um pouquinho agora, daqui a pouco volta de novo. Tá vendo? Aí imagina você fazer a massagem, o tratamento que você faz, na coluna, a pessoa nunca vai ficar boa, então, no caso, né? Porque ela vai estar sempre fazendo os movimentos errados que causam dor na coluna. Se for uma sobrecarga, por exemplo, devido a um apoio na marcha, por exemplo, posso fazer acupuntura. Esse apoio na marcha que você fala é o que? É a forma de andar? É a forma de andar. E aí pode fazer, isso vai melhorar o sintoma, que é a dor que você está sentindo, por exemplo. Mas se não tratar a causa, você vai continuar andando daquela forma que machuca, por exemplo, a coluna lombar. Se você não tratar isso, você não vai ficar bom, entendeu? É exatamente isso. Nas finanças é a mesma coisa. Tem que tratar o agente causador.
Não adianta você ir lá no sintoma, fazer um empréstimo, pagar uma dívida. Vai resolver? Por um determinado tempo vai. Só que depois aqueles sintomas eles voltam. Então, a primeira forma é juntar tudo, a segunda forma é fazer de forma separada, né? E, por fim, a última e terceira maneira do casal se organizar, eu acho que é a mais indicável, digamos assim, seria uma forma mais flexível, né? Eu chamo assim, a forma mais flexível. Como que é? É um planejamento só para o casal. O casal faz só um planejamento, vocês conversam, vê quem é o pessoal mais organizado, ou os dois sentam e começam a se organizar lá. E aí vocês vão conversar, vocês vão sentar, e aí vocês vão ver, você consegue pagar as despesas referente à casa? Consigo. E você consegue, de repente, o seu dinheiro que você tem, a gente só guardar, só investir para aquele sonho que a gente tem, para aquele objetivo que a gente quer alcançar? A ideia é ser de fato algo flexível. Só que é uma forma que demanda conversa. Vocês vão ter que conversar, vai ter que sentar igual a gente está fazendo aqui. E acertar um objetivo que seja legal para os dois. Assim os dois vão ficar animados, né? É um ponto importante. Não adianta vocês só querem só fazer um planejamento, só organizar as finanças para pagar a conta. Vocês estão trabalhando só para pagar a conta? Pois é. Imagina o quão motivacional isso é, né? Nada motivacional. A ideia é essa de vocês se organizarem, é justamente vocês atingirem os objetivos juntos, né? Ou de repente objetivos que vocês tenham separados. De repente eu quero fazer um curso para minha área, é um objetivo que eu tenha. Tudo bem, sem problema. De repente a Iana quer fazer um curso, sei lá, da área dela. Tudo bem também, não tem problema nenhum. Existem os objetivos separados, mas o foco maior, eu acredito que seja, você acha que não? Não sei, eu acho que o foco maior é nos objetivos juntos do casal. Com certeza, eu acho que sim. Né? Mas eu acho que quando a gente casa, a gente já vai por, sei lá, a gente quer compartilhar, não é? Então, pra mim, gente, não tô aqui pra dizer o que é certo e o que é errado, mas pra mim, Exatamente. se eu me casei com uma pessoa, é porque eu quero compartilhar tudo com ela, com essa pessoa, entendeu? Então, eu tenho confiança suficiente nela. Tem gente que não tem, mas aí eu vou fazer o quê? Eu acho que tudo é na base do diálogo mesmo, da conversa, porque não sei se tem sentido. Pra mim não tem sentido. Nenhum eu separar tudo. Se eu sou casada com uma pessoa, por que eu me casei então? É melhor ficar, entendeu? Mas tem casal que tem, né? Enfim. Mas tem alguns casais que gostam, né, desse sistema tudo separado. Mas desde que eles consigam se organizar, tá ótimo. Eles atingindo os objetivos deles. Tá tudo certo. É o que eu falei no começo do vídeo. Não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona pra vocês, pro casal. Tem aquilo que funciona pra cada um. Exatamente. Essa forma flexível é boa, apesar de demandar um pouco de conversa, né? Vocês vão sentar, vão conversar, uma pessoa só faz o planejamento ali. E eu acho que o que vai mais chamar a atenção é justamente essa questão dos objetivos, né? Vocês vão sentar, vocês vão falar, olha, porque tem como eu posso falar, um certo medo ou preconceito, não sei, nessa questão da faixa salarial, né? Porque tem um que recebe mais, um tabu, né? Porque tem um que recebe mais, outro menos. Aí tem, às vezes quem recebe menos até tem essa iniciativa de juntar as finanças, mas tem vergonha, né? De chegar no que recebe mais. Ele não vai querer que ele recebe muito mais que eu. Mas não custa nada você tentar conversar. Agora, e se a pessoa não quiser, você se organiza. Se organiza você, igual no nosso caso. Mostra que mesmo você ganhando pouco, você ainda se organiza melhor. Exatamente. Então é isso. Essa terceira forma, por que eu falo que é flexível, né? Porque não é tudo junto, mas também não é tudo separado. É algo que vocês vão conversar, vocês vão determinar. Não necessariamente precisa juntar as finanças, pode deixar tudo separado, cada um na sua conta quando receber o salário. Só que cada um vai se responsabilizar com aquela determinada despesa, né? Vocês vão meio que determinar ali, ó, despesa com, sei lá, supermercado fica para você, para o marido, despesa com carro. De repente, se vocês utilizam bastante o carro, deixa para a esposa. Enfim, vocês determinam. Aluguel, né? Aluguel, energia, conta de água, luz, gás. Mercado. Comer também, às vezes fast food, né? Comida, pizza, alguma coisa assim do tipo também. Porque também, tem uma questão também que eu já vi, que tipo, às vezes a esposa ganha mais, o marido ganha menos, aí vai sair. Como é que faz a questão da divisão? Imagina, aí ter que dividir no restaurante. Fica chato, né? Não sei. Pra gente é chato, mas tem gente que não se importa, então. Se não se importar, né? Se você está adaptado com isso...
sei lá, é algo... Bom, enfim, cada um se organiza da forma como quer. É que eu acho estranho você chegar num restaurante, aí o casal chegar assim, nós dois casados, fala, vamos dividir? Sei lá, não sei. É o que eu falo, não tem certo e errado. É o que funciona pra Exatamente. vocês. Se vocês dois não se importam, não tem problema nenhum, né? E aí também, nesse ponto da... Eu acho que nas três formas de se organizar, não sei se no tudo separado, mas vamos focar nesse último, que é o mais flexível. Criar uma despesa com o nome sonho, objetivo, enfim, com algo que vocês queiram realizar. Uma viagem, comprar um carro, uma moto, construir uma casa, investir no negócio de vocês, montar uma reserva que seja, às vezes vocês nem têm uma reserva de emergência, tem que montar. Vocês vão criar um potezinho ali, um pote não, né? Uma despesa. E aí, o que vocês podem fazer? Vocês vão ver quanto cada um recebe e vocês vão discutir. Falar quanto que você consegue guardar aqui para esse nosso determinado sonho. Ah, eu consigo guardar 100. Ah, eu consigo guardar 200. Se para vocês não tiverem nenhum problema, tranquilo, né? Agora, eu acho que quanto mais, melhor. É porque, não sei, tem de casal que... A gente também tem objetivos separados, gente, mas os objetivos mais caros, assim, são juntos, é conjunto. É a mesma coisa que eu quero, que ele quer também. Às vezes, mudar para um apartamento maior, comprar um carro melhor, entendeu? Exatamente. Trocar de carro, trocar de moto, essas coisas. É bem conjunto, assim, porque nós dois usamos o apartamento, nós dois usamos o carro. Exatamente. Tem duas coisas que eu lembrei aqui. A primeira, que é muito importante também, essa questão de definir objetivos. Que no ano passado, olha só, em 2020, no ano da pandemia, nós tínhamos o objetivo, olha, por isso que é importante, o objetivo de juntar 20 mil reais. Era a nossa meta. E ainda tinha outro objetivo, que era juntar, cada mês, juntar 100 reais, para poder no final do mês ter 1.000 reais e a gente comprar roupas, né? E a gente conseguiu antes de terminar o ano, em outubro, se eu não me engano, não lembro, mas acho que foi em outubro. E olha só, a pandemia e tudo mais, ainda assim nós conseguimos. Então, faz muito sentido vocês terem metas, vocês terem objetivos e se organizarem financeiramente. Isso Senão não funciona adianta. muito comigo. É por isso que é bom a gente ter inteligência emocional e conhecer um pouco da nossa personalidade, do nosso temperamento, por causa disso. É uma coisa que funciona muito comigo, mas alguns outros temperamentos, por exemplo, não vai funcionar muito, entendeu? Então, quando a gente se conhece e conhece a pessoa com quem a gente se relaciona, é bem mais fácil da gente conseguir realizar as metas. Essa questão do temperamento, no momento, eu acho que vocês estão assistindo esse vídeo já deve ter lá no meu... Não sei se aqui no canal do YouTube eu vou colocar, mas provavelmente sim. Mas lá no meu Instagram, vou deixar o link na descrição, tem uma live, né? Dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, já tem mais de uma live que vamos estar falando sobre temperamento. Se você não sabe o que é, não vou falar sobre esse assunto aqui. Corre lá, assiste, que é muito bom. Vocês vão se conhecer melhor. Isso ajuda não só nas finanças, mas na sua relação com o seu cônjuge também. E com todas as outras pessoas, com tudo que te cerca, na verdade. É sensacional. É ótimo, maravilhoso. Então, acho que é isso, assim, só voltando rapidinho nessa questão do objetivo. Tinha uma outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Tenham objetivos, tenham metas claras daquilo que vocês querem e tenha isso como prioridade. Porque quando a gente juntou aqueles 20 mil, a primeira coisa que eu fazia no nosso planejamento era separar os 1.000 reais aí naquele mês. Era uma despesa como se fosse um aluguel. E eu já guardava, já investia e para mim aquele dinheiro não existia. Ele meio que tipo, sumiu. Quando chegou no final do ano a gente tinha lá os 20 mil, 21 mil, né? Porque tinha mais 1.000 que a gente já tinha juntado para poder comprar as roupas. Eu acho que é isso. Alguma observação? Acho que tinha até mais, né? Fim do ano. Tinha uns 22. Até o final do ano a gente ainda conseguiu até mais. Faz muito sentido. Porque eu acho que provavelmente em outubro a gente já tinha juntado tudo e a gente continuou colocando A gente dinheiro. continuou, né? Foi mesmo. Foi muito bom. É isso. Façam isso, gente, dá certo. Bom, eu espero que... Tinha uma outra coisa pra falar, acabei esquecendo, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Finanças para casais, para casal. Que vocês tenham se identificado com alguma dessas formas. Que a gente tenha conseguido ajudar de alguma forma aí. Ou se vocês se organizam de outra forma, deixa um comentário aqui embaixo pra gente saber como vocês costumam se organizar. De repente, as 3 formas que eu falei não é nenhuma que vocês utilizam. Isso. De repente é de outra forma. E vai ser muito legal vocês compartilharem, porque aí vai ajudar outras pessoas também. Porque Exatamente. a ideia é essa, é ajudar, tá bom? Acho que é isso.
Mais uma coisa pra falar? Nada a declarar. Nada a declarar? Então tá bom, obrigado. Se você tá me ouvindo falar agora é porque você ficou até o final desse vídeo e eu fico muito feliz de você ter ficado até o final. Espero de fato que a gente tenha conseguido agregar valor pra vocês. Eu vou tentar trazer a Iana aí outras vezes, porque foi difícil, viu, pra gravar esse vídeo. Pra gente falar sobre outros assuntos. E como eu já falei em outros vídeos, vou tentar trazer outros colegas, amigos que a gente tem pra falar, pra meio que a pessoa me entrevistar, né? Enfim, porque a pessoa... Assim, a ideia é trazer pessoas que têm dificuldade financeira mesmo, pra gente fazer uma espécie de consultoria, de conversa e tal. E cada vez mais e mais ajudar você aí, que tá me assistindo e que quer se organizar financeiramente. Tá bom? Na descrição do vídeo vou deixar o Instagram da Iana, pra quem tiver interesse de conhecer o trabalho dela de fisioterapeuta. Fisioterapia, né? E também vou deixar os links do meu Instagram. Todo dia, ou quase todos os dias, eu não vou dizer todos os dias, mas quase todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas lá. Fica à vontade, pergunta o que você quiser, manda um direct pra mim. Se quiser fazer alguma pergunta sobre fisioterapia, tratamento, enfim, a Iana tá aqui. Segue ela no Instagram também, pode perguntar. Ou nos comentários desse vídeo, não sei se você tá assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, mas Pode perguntar que eu respondo, galera. manda a pergunta que você quiser que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês, tá bom? Obrigado e Tchau, tchau. Até a próxima. até a próxima. É isso aí, Elza. Muito obrigado. Dá um beijo.